Está começando mais um culto de adoração a Deus da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Paranavaí. Pastor Presidente João Rocha. Jardim IP responsável Pastor Josimar Almeida. Deus tem uma palavra de bênção para você. Aí. Glórias a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos reunidos mais uma vez, mais um sábado, para a nossa escola bíblica. Hoje nós vamos começar o novo trimestre. Nós vamos usar a lição dos jovens, Tempos de Conquista, Fé e Obediência, no livro de Josué. Esta lição aqui, os irmãos que estão em casa, que estão sintonizando a live, nós vamos usar esta revista aqui, que os irmãos estão vendo aí no vídeo. E quem não tiver posse dessa revista ainda, pode entrar no Google, acessar lá o Google
o site da CPAD, e lá está disponível gratuitamente todo esse material aqui, irmãos. Esse conteúdo dessa lição está disponível gratuitamente no site da CPAD. Então, os irmãos que queiram adquirir esse material para acompanhar o trimestre dessa lição, é só entra no Google, entra lá no site da CPAD e tem esse material gratuito para acompanhar esse trimestre. É um assunto um tanto sugestivo, né? Tempos de conquista, e o segredo da conquista, de conquista relacionada às coisas de Deus, é fé e obediência. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós podemos dizer, né, os irmãos, nós somos testemunhas vivas dessa realidade. Então, a nossa primeira lição desse trimestre é o livro de Josué, Tempo de Conquistas. O texto do dia, o texto áureo, o texto ouro da lição é: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8, verso 37. A verdade prática, ou a síntese, nos diz: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Então, é uma realidade. Nós vamos orar e, em seguida, o evangelista Eliseu estará cantando o hino da harpa e nós estaremos dando sequência à nossa escola bíblica. Maravilhoso Deus, mais uma vez estamos na Tua casa, na Tua presença, te agradecendo, ó Deus, por tudo que tem nos dado essa oportunidade gloriosa. Vem nos abençoar, vem falar poderosamente aos nossos corações, vem operar, ó Deus, maravilhas em nossas vidas. Visita cada lar nesse momento, Senhor, esta noite, os Teus servos, ó Deus, que estão reunidos para aprender a Tua santa e gloriosa palavra. Dá entendimento, Senhor, sobre a mesma, que tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Evangelista Eliseu cantando mais um hino, com um hino da harpa. Paz do Senhor, amados. Vamos louvar o Senhor com o hino número 212 da nossa harpa. Levar
Glória a Deus, aleluia. Muito bem, vamos fazer a leitura bíblica em classe. Mais uma vez quero reforçar aos irmãos que estão em casa. Essa lição, irmãos, é do segundo trimestre, é a lição dos jovens. Nós estamos usando ela agora no terceiro trimestre desse ano, visto por conta da pandemia, tantos problemas, e a nossa CPAD teve problemas de impressão até por conta de distribuição. Como os templos estão fechados em todo o Brasil, a CPAD teve dificuldades para a impressão do novo trimestre, e daí distribuição, quer dizer, ia se tornar oneroso para a gráfica, e então por bem deixou para as igrejas regionais dos estados, e os campos decidiram como queria fazer. Foi tratado em reuniões, e a nossa congregação, o nosso pastor, achou por bem usar essa lição do segundo trimestre, que era dos jovens, lição dos jovens, tempos de conquista, fé e obediência de Josué. É uma lição muito boa, excelente, extraordinária. Como temos dito, o pastor vai reforçar no longo das próximas semanas. Esse conteúdo está disponível na CPAD. É só os irmãos acessarem o site da CPAD e esse material vai estar lá totalmente gratuito. É muito, muito bom, muito interessante. Então vale a pena os irmãos, a igreja, baixar esse material. Vamos então para a leitura do texto bíblico. Está em Josué, no capítulo de número 1, verso 1 ao 6. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Amém. O evangelista Eliseu já está com a oportunidade, que é o nosso professor desta noite. Estamos aqui, o evangelista Eliseu, o pastor Josimar Almeida, estamos cooperando. Evangelista, por gentileza. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos felizes aqui, gratos a Deus por mais uma oportunidade de podermos estudar a palavra do Senhor. Hoje, como o nosso irmão Pedrinho já adiantou, nós estamos entrando em uma nova revista e o assunto maravilhoso, tempo de conquista. Nós vamos ler sobre o livro de Josué, que é bastante interessante e deixa bastante lição para nós, E hoje é uma lição introdutória. Nós, logo pela frente, toda semana estaremos estudando um capítulo, uma parte, mas hoje é uma lição introdutória. O livro de Josué, irmãos, é maravilhoso, porque ele é um livro que fala sobre a conquista da terra prometida, aquilo que Deus havia prometido para Israel. Nós vimos no livro de Josué o cumprimento. Eu vou estar lendo aqui, logo depois, no fim do primeiro tópico, o nosso irmão Pedrinho estará comentando, fazendo um resumo. Depois, no segundo tópico, o pastor Josimar também estará fazendo um resumo. E nós vamos, assim,
prosseguindo com essa lição. Irmãos, para nós entendermos, eu vejo assim no livro de Josué, ele tem muito a ver com nossa vida hoje espiritual, porque o livro de Josué, ele mostra uma conquista que foi uma conquista literal, né? De uma terra, um povo que era cativo, que era oprimido, que Deus fez promessa, né? E Deus fez promessa de tirar esse povo e dar a eles uma terra, a terra prometida. Então, no livro de Josué, nós vemos o cumprimento dessa promessa de Deus, né? Esse povo sendo abençoado por Deus e tomando posse dessa terra. Então, aquilo fazia parte do plano de Deus, né? Porque o plano de Deus ia muito além disso, né? O plano de Deus era remir a humanidade, mas como na escola de Deus, tudo que ele faz como figura, principalmente no passado foi como figura. Nós vemos no livro de Josué coisas maravilhosas que Deus fez, e hoje nós vivemos no tempo da nova aliança, no tempo do Evangelho. Então nós temos no livro de Josué assim, tipo uma figura daquilo que Deus fez e faz por nós hoje. Por exemplo, no livro de Efésios, no capítulo 1, Paulo fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então o Senhor ele já nos deu essa vitória tão grande, né? Assim como havia prometido lá no Velho Testamento, né? No tempo dos patriarcas, aquela terra. E nós entramos na lição hoje, onde o Senhor fala para Josué atravessar o Jordão e tomar posse. Onde ele pisasse a planta do pé, seria Deus que estava com ele. O Senhor falou assim: olha, toma aí, entra, toma posse da terra. Então hoje, na vida espiritual, o que Jesus fez por nós, irmãos, Ele nos deu grandes promessas, né, que nós possamos avançar na vida espiritual e sermos abençoados. Então nós aprendemos, temos lições maravilhosas, né? Hoje, nós podemos, com valentia, olhando para Jesus, que é o segundo Josué, que é o nosso Josué, né? Nosso capitão, nossa salvação, olhando para Ele, nós, instruídos por Ele, na liderança dele, nós podemos avançar, podemos alcançar grandes bênçãos. Tudo está no dispor, né? O Senhor já nos deu. Nós precisamos agora tomar posse dessa, como Paulo diz para Timóteo, milita a boa milícia da fé, né? Toma posse da vida eterna para a qual você também foi chamado. Então é maravilhoso, meu, nós fazendo essas comparações, estudando nesse livro e vendo como que que a bênção do Senhor é grande sobre nós hoje que temos entendimento daquilo que Deus fez por nós. Então, irmãos, o livro de Josué começa logo depois que Moisés liberou aquele povo, né, ali no Egito, pelo deserto, uma caminhada de 40 anos, caminhando pelo deserto. Nós vemos que aquela primeira nação, os primeiros que saíram, eles não creram muito, eles tiveram grande dificuldade em crer, de forma que até eles acabaram assim aborrecendo o Senhor. Então aquela geração que saiu, que viu as maravilhas que Deus fez no Egito, viu aquele grande milagre que Deus abriu o mar, né? Viram Deus fazer sair água da rocha, viu Deus mandar carne para eles, mandar um maná. Aquela geração, apesar de todos os sinais, eles não agradaram a Deus. Vindo assim, então, eles não conseguiram entrar na terra prometida. Mas Deus é fiel, Deus é um Deus maravilhoso, que Ele é fiel com a sua palavra, Ele teve paciência. Ele esperou passar todo o tempo, Ele levantou uma outra geração, porque aqueles primeiros, o Senhor jurou que eles não entrariam no repouso, né? Não entrariam na herança. Mas agora, depois de 40 anos, nós vemos que Moisés morreu, né? Miriam, Arão, aquela geração toda passou, mas o Senhor levantou essa outra geração. E eu fico pensando, essa outra geração, eles puderam aprender muito com Deus, aprenderam com Ele, dos antepassados, né? E é uma nação que agora estava obedecendo ao Senhor, estava já mais afinada, vamos dizer assim, com o Senhor. E eles então puderam ver as grandes maravilhas que o Senhor fez, né? Através de entrar na terra, as pelejas, as vitórias que Deus deu. Então é muito maravilhoso. Nós vamos, eu creio que no decorrer
dessa edição, nós vamos aprender muito sobre isso aqui, amém? Mas o tempo é curto, né? Nós temos que ser rápido, prudente e resolvido para que possamos adiantar um pouco para ver se nós chegamos à conclusão final, no tempo, dentro do tempo. Então eu vou ler aqui a introdução, diz assim: o livro de Josué. Josué é o primeiro dos livros denominados históricos das Sagradas Escrituras. Segundo os estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta do ano 1400 a.C., data aproximada da destruição da cidade de Jericó. A maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo o seu final, no qual se narra o seu falecimento. O livro de Josué continua narrando a história dos hebreus após a peregrinação de 40 anos descrita no livro de Números. Entre Números e Josué há apenas um longo discurso de Moisés, com alguns fatos pontuais, dentre eles a morte de Moisés. Josué apresenta aspectos singulares e indispensáveis a uma vida cristã saudável, pois os princípios espirituais neles inscritos e os eventos registrados servem de ensinamento, a demonstração e conforto para os cristãos de todas as épocas, né? Então nós vemos que o livro de Josué é o primeiro livro depois do Pentateuco, é o primeiro livro histórico, né? Onde começa a ser narrado a ação dos israelitas logo após a peregrinação do deserto. Como era o mundo nessa época de Israel, né? Segundo pesquisas históricas, quando Israel transpôs o Rio Jordão, por volta de 1400 anos a.C., muitos povos já estavam em estágio civilizatório bem mais avançado, mas outros, por seu turno, sequer existiam. No Japão, a primeira fase da civilização, Jomon, chegava ao seu apogeu. Em vários lugares da Europa, as populações começaram a erguer vilas fortificadas. No Peru, mais ou menos nesse período, foi iniciado o uso de instrumentos de metais, porém não havia civilização na América do Norte, sendo que o primeiro povo surgiu no México. Os Elamecas, por volta de 1500 a.C., o Império Assírio viria a surgir 1200 anos a.C., e somente em 21 de abril de 753 a.C. seria fundada a cidade de Roma. Naqueles livros, o Egito era um país rico, não obstante houvesse perdido a mão de obra escrava dos hebreus. Quanto à Babilônia e a Síria, que ao longo da história destruíram muitas nações, hoje não mais existe. Israel, porém, uma nação formada inicialmente por esses escravos, mostrou ser um projeto que deu certo, sendo atualmente um país de primeiro mundo. Então nós vemos, que coisa maravilhosa, né? Israel é uma nação que ela surgiu, né, depois de algumas nações que surgiram hoje, né, que existem ainda. Porém nós vemos que muitas nações eles passaram, não existe mais, né? Hoje não existe mais, mas Israel até hoje, se bem que eles ficaram quase 2000 anos espalhados pelo mundo, a terra da Palestina, onde era essa nação, ficou praticamente abandonada, mas Deus ele vela pelas suas promessas, ele manteve esse povo, né? E hoje nós vemos que Israel está outra vez na sua pátria, né? Coisa que muitas nações que existiam naquela época deixaram de existir, mas Israel continua aí, né? Continua aí, firme, porque o Senhor vela pela sua palavra, e é uma alegria nossa saber que Jesus no milênio ele vai reinar sobre toda a terra a partir de Jerusalém, né? Então Deus ele vela pela sua palavra e ele cuida do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Canaã, o território de Canaã, a denominada terra prometida, tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura e ficava a 480 quilômetros do Egito para o sul
e a 1.100 quilômetros para o nordeste encontrava-se Nínive, e para o leste também a 1.100 quilômetros a Babilônia, mas além a 1.600 quilômetros localizava-se a Pérsia para o noroeste, a 1.300 quilômetros a Grécia e após a 2.400 quilômetros a cidade de Roma, fundada posteriormente à conquista da Terra Prometida. A Terra Prometida era uma estreita faixa de terra no Oriente Médio. Deus poderia ter prometido que eles iriam conquistar o mundo, mas não. O Senhor estabeleceu apenas aquilo que era necessário para o seu povo fazer a diferença na terra. Por isso, ao longo da história, Israel nunca se notabilizou como povo conquistador, como outras nações. Os hebreus sempre buscaram, até os dias de hoje, somente a herança prometida por Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Eu me lembro uma vez que, você aqui ouviu falar que o Napoleão Bonaparte, que foi aquele grande imperador, né, conquistador, um dia ele fez uma pergunta. Ele perguntou assim: aonde está Deus? Como que eu posso ver Deus? Onde está Deus? E disse que um dos seus servos olhou para ele e falou assim: majestade, o judeu. Essa resposta, né? Então nós vemos como é forte o sinal. É a nação que Deus escolheu para que através dessa nação ele viesse cumprir os seus propósitos. Na verdade, Israel não foi uma nação assim que surgiu como uma grande nação conquistadora, né? Não foi uma nação assim, mas uma nação que tem muitas bênçãos, uma nação que Deus agiu, que Deus trabalhou. Quando nós começamos a conhecer o Evangelho, conhecemos Jesus, nós começamos a amar, né, essa nação, porque é ali que Deus interagiu com o homem, né? É ali que Deus agiu, ele procurou um meio de se comunicar conosco. Então essa nação é uma bênção, né? A nação de Israel. E nós vemos aí hoje, quando alguém quer ver uma prova viva de Deus, como respondeu aquele servo, o judeu, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu quero convidar o Pedrinho para fazer um resumo dessa introdução, né? E logo depois nós vamos entrar no segundo tópico. Pois bem, como diz o pastor Josimar, quando li aqui as dimensões, o tamanho dessas nações, enquanto eu acompanhava aqui, eu estava memorizando a região, fazendo a comparação. Aqui, 290 quilômetros é um pouco mais daqui a Londrina. 65 quilômetros não chega a Maringá. Então a gente vê que é uma faixa, é um território pequeno, né? E aí eu fui observando aqui todas as outras cidades, as outras regiões, é tudo distância que a gente conhece. Então, comparando-se a uma nação, a um país, a um estado, realmente era vamos dizer assim, uma faixa, uma porção de terra, de propriedade pequena. Então, é aquilo que nós conhecemos, aprendemos, passamos a conhecer, e todo mundo usa esse termo, que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Então, nós vemos aqui o que Deus quis mostrar naquela época e mostra no nosso tempo, né? E o que Ele quer de nós? Ele não quer quantidade, Ele quer qualidade. Então, nós aprendemos aqui nessa lição que não precisa de muito número, precisa de que seja pouco número, mas que tenha qualidade, que tenha temor, que tenha amor, que tenha empenho naquilo que nós oferecemos. Porque para nós sermos felizes, para Deus nos abençoar, também não precisa coisas extraordinárias, né? Então o segredo está aqui, a fé e a obediência. E como o evangelista, né, acabou de expor, quando o Senhor lia, quando o Senhor falava, eu lembro de Israel. Não é um país grande, enorme. A gente fala da Rússia, que é uma potência, fala dos Estados Unidos, que é uma potência, mas essas duas potências, elas têm medo de Israel. Porque o poder bélico de Israel, se for para ter um confronto, eles sabem que vão ter trabalho, né? Os Estados Unidos ou a Rússia que seja, se for para guerrear com Israel,
sabe que vai ter trabalho. Então, porque vamos dizer assim, está embaixo da proteção divina. Então, o que nós aprendemos nessa lição, como o evangelista tem exposto, que é uma lição introdutória desse trimestre? Deus aqui, nós observamos aqui que ele poderia ter dado, né, um continente, mas não, nós vemos aqui uma faixa muito estreita de território de terra, mas fértil o suficiente para que o seu povo vivesse e prosperasse muito. Então nós observamos aqui, irmãos, a igreja que está acompanhando através da live ou através da lição, diz aqui: Deus não anelava que seus filhos dominassem o mundo, mas que prosperassem no lugar onde foram plantados, abençoando todas as nações da terra. Então, prezados, o que nós aprendemos aqui? Que o segredo para que sejamos prósperos, principalmente espiritualmente e materialmente, é estar na direção e na dispensação da vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é sábio, né, irmãos? Deus, ele é maravilhoso, ele sabe o que fazer, né? No meio daquela operação de terra, tantas coisas aconteceram, né? E continua acontecendo e vai acontecer ainda. Louvado seja Deus. Nós vamos aqui em frente, irmãos, vamos aqui no propósito, a divisão e o valor do livro de Josué, sobre o qual nós estamos estudando, né? É nele que conta essas primeiras batalhas, onde Israel tomou posse daquela terra ali. Propósito: o livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Agora o povo parecia estar cheio de fé e mais unido. Assim, Josué, o escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado, do milagre da travessia do Jordão, a devoção e a obediência do povo, bem como das campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido mais tarde. O salmista declarou: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço salvou, e sim a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. O livro também tem o propósito de mostrar toda a caminhada ministerial de Josué, bem como apresenta detalhes das muitas batalhas e das condições nas quais a terra não apenas foi conquistada, mas também dividida em áreas tribais. Por fim, Josué se despediu dos hebreus, conclamando-os a que servissem fielmente ao Senhor. Então, o propósito do livro de Josué, ele começa contando como foi que Deus agiu poderosamente, né, para dar a vitória à nação. Como foi que Deus abriu o Jordão, né, sob o comando de Josué. Como foi que as pelejas, as primeiras batalhas, Israel, quando nós começamos a ler, nós vemos claramente a mão de Deus agindo, né? Então o propósito do livro foi mostrar que o Senhor estava na frente daquele povo. Não é porque eles eram bons, não é porque eles eram conquistadores, não. É porque Deus estava cumprindo a sua promessa. Quando nós lemos o livro de Josué hoje, nós podemos crer em nossa fé que o Senhor ele está conosco, né? Quando nós propomos em combater o bom combate, quando nós propomos em produzir no reino de Deus, o Senhor ele está do nosso lado para nos abençoar, né? Nós vemos que a jornada de Paulo, a igreja, né, irmãos, ela sempre foi vitoriosa, porque é o mesmo Deus que estava ali liderando aquela nação, cumprindo a sua palavra, é o Deus que está conosco, né, para nos fazer prosperar e levar o Evangelho, né, e levar o reino de Deus. O Senhor ele está conosco, né, e ele nos dá vitória. Então Josué começou a constatar ali as maravilhas que Deus fez, né? E também nós vemos ali a vida de Josué, a obediência, né? A posição que ele se colocou de servo de Deus, de obedecer a Deus, de estar afinado com a voz de Deus para liderar o povo. Bendito seja o nome do Senhor, né? Então assim tudo foi feito para que foi escrito nesse livro, para que nós possamos conhecer que nosso Deus é um Deus de estratégia, é um Deus, né, que está na frente, que Ele que ordenou, e é Ele que combate, Ele que nos dá a vitória, né? Divisão. O livro de Josué possui uma clara divisão interna, bastante útil para entendermos os estágios da saga dos hebreus rumo a Canaã. Segundo a Bíblia de estudo pentecostal, podemos dividir o livro de Josué da seguinte maneira:
Primeiro, preparação para a conquista, né? Nós vemos o povo se preparando. Preparando o povo, preparando a estratégia, a conquista efetiva, as primeiras cidades, os gibeonitas e o resto da terra. Depois, 3, a divisão da terra, uma porção da terra para cada tribo. As instruções especiais para as cidades de refúgio, os levitas e as tribos a leste do Jordão. A mensagem final de Josué, as últimas palavras de Josué, a renovação do conselho. Não obstante esta excelente divisão do livro de Josué, é necessário 2 acréscimos: o chamado de Josué e o seu falecimento. Tais episódios funcionam como introdução e conclusão dessa extraordinária obra literária, a qual, por sua importância, transpôs os milênios e continuará ensinando gerações dos servos de Deus. Então é importante, né, irmão, nós estudarmos o livro de Josué, porque aí tem muita instrução de como Deus trabalha. É interessante quando a pessoa se converte, nós não entendemos nada disso, né, irmão? A gente ouve o Evangelho de Jesus Cristo, e eu me lembro de um versículo maravilhoso. Paulo escreveu aos Romanos, ele fala assim: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Então eu acho bonito isso aqui, descobre, porque quando o homem está lá no mundo, ele não entende nada disso, ele está morto, ele não tem conhecimento nem de Deus, né? Ele acaba ouvindo até se existe Deus, mas o Evangelho é tão poderoso, irmãos, que é o homem, quando está morto, ele ressuscita, ele vê que realmente há um Deus e que esse Deus trabalha, esse Deus organizado, esse Deus é um Deus de história, um Deus maravilhoso, né? Então nós vamos aprendendo, nós vamos estudando a palavra de Deus, o Evangelho, depois nós vamos crescendo na graça, e aí eu fico pensando que o Velho Testamento, ele acaba ficando cada vez mais novo para nós, porque, né, uma coisa que nós não entendíamos, que nós nem imaginávamos, agora o Senhor começa a nos revelar, nós falamos: puxa vida, que Deus maravilhoso, e aí nós vamos entrando no reino de Deus, né, irmão? Coisa maravilhosa, bendito seja o nome do Senhor. Então esse livro é muito importante, as divisões, né? Fala da vida de Josué, o seu chamado, né? A sua obediência, as suas estratégias, né? Como ele foi estratégico. Nós aprendemos a ser vigilante, porque nós vemos que houve até um engano, né? Quando ele entrou na terra, houve até um povo que conseguiu enganar Josué. Então nós aprendemos muito a ser prudente, a poder servir ao Senhor com bastante vigilância. O tópico 3 aqui, o item 3. O valor. O livro de Josué tem extraordinário valor histórico, por narrar como o povo de Deus atravessou milagrosamente o Rio Jordão, no período das cheias, a queda de Jericó, bem como a conquista e divisão da terra prometida. Ao contar essas histórias, Josué não omitiu nenhum dos seus erros, para demonstrar que, embora tenha feito algumas escolhas equivocadas, Deus nunca perde o controle da história. Afinal, como disse Paulo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, pois nos mostra que somos indivíduos falíveis, buscando nos relacionarmos com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o qual, cheio de bondade e misericórdia, cumpre integralmente suas promessas. O que eu acho interessante no livro de Josué, aqui fala dos erros e acertos, né? Nós vemos, após a primeira grande vitória que foi contra Jericó, Deus deu aquele grande livramento quando eles rodearam a cidade durante 7 dias, e no 7º dia rodear 7 vezes a cidade, e depois que rodeasse 7 vezes, era para eles tocassem ao dedo, e Deus deu um grande livramento, né? Aquela cidade, Jericó, era uma cidade muito fortalecida, muralhas, e quando Josué obedeceu a Deus, fazendo como ele mandou, disse que as muralhas vieram no chão, e eles entraram na cidade e derrotaram. Foi a primeira grande vitória, né, que Josué teve sobre esse povo. Então eles ficaram bastante empolgados, e o homem tem que estar sempre vigilante, irmãos, tem que estar sempre vigilante, porque o inimigo não dorme. Logo após aquela grande vitória, o que aconteceu? Tinha um soldado ali que ele foi tentado
cuidado e deu brecha para o inimigo. Porque a ordem de Deus era para que a cidade fosse tudo destruído, era para tomar, tudo era anátima, tudo era para ser destruído. Mas a Bíblia fala de um homem chamado Acã, que ele, quando ele entrou na cidade, no meio da peleja, ele viu ali uma capa babilônica, coisa que devia ser muito valor, uma cunha de ouro, né? E ele cobiçou aquilo, e ele pegou aquilo escondido, e desobedecendo a ordem de Deus, que era para destruir, não era para pegar nada, né? Ele pegou aquilo e escondeu na sua tenda. Então nós vemos que tudo bem, parecia que estava tudo bem. Daí a próxima batalha que haveria seria contra uma cidadezinha chamada Ai. E era uma cidadezinha bem pequenininha, né? E eles estavam tão senhores de si que alguém chegou e falou para Josué, aquela cidade lá, ela é cidade pequena, porque antes de combater uma cidade, ele mandava os espias para observar. E quando os espias foram lá e observaram Ai, e voltaram com o relatório, eles disseram para Josué, não precisa nem mandar o povo lá, já ganhamos, aquilo ali tá para nós, manda só uns poucos homens lá que nós vamos ganhar. E Josué até, estava também assim meio embebecido pela vitória, e aceitou aquilo, mandou os soldados para a peleja. E nós vemos no livro, que ficou ele registrou esse livro, eles foram derrotados dentro dos homens de Ai, né? Foram derrotados, e Josué consta isso. Aí ele foi buscar Deus, foi orar, irmãos, porque esse aqui é o segredo. Nós não podemos sair da direção de Deus. Quando saímos, se alguma coisa acontece errado, vamos buscar o Senhor, que o Senhor tem uma resposta. E ali Josué foi buscar o Senhor, e nós vemos, lembro de Josué, que o Senhor liberou, tem pecado no meio do arraial, tem anátema, né? Aí Josué vai, nós lembra, vamos ver que Josué foi ali, segundo o ensinamento do Senhor, buscar por o que tinha acontecido, e encontrou ali aquele homem com aquele pecado, né? E o Senhor não pode pregar onde existe o pecado. Então, esse livro ele tem muitas lições, né, espirituais que nos ensina nessa jornada, nessa caminhada. Quero convidar aqui o pastor Guilherme para fazer um resumo desse item 2, né? Para nós passarmos para o 3 depois. A paz do Senhor, meus irmãos, você que está aí na live, graças a Deus, que bênção, né? Está sendo a nossa lição nesta noite. E falar do livro de Josué, né? Esse tópico agora 2 aqui, ficou muito centralizado sobre o grande valor desse livro que ele pode trazer para nós. Então nós entendemos já no começo do livro de Josué, no capítulo 1, que foi a leitura, o Senhor falando para Josué, ó, esforça-te e tem de bom ânimo. Deus quer usar nossas vidas nesses últimos momentos, trazendo isso aí, aplicando para nós hoje. Deus quer despertar o seu povo, Deus quer levantar o seu povo, mas o Senhor precisa de um povo corajoso, forte e que se dispõe a querer fazer o trabalho do Senhor. Então, nós vamos ver muitas coisas nessa lição, nesse trimestre sobre o livro de Josué, que vai nos encorajar a nós tomarmos a nossa posição como discípulos de Jesus. Isso é muito importante nesses dias. Você que está ouvindo esta live, você que está aprendendo nessa noite, alimenta, abasteça a sua vida espiritual, porque a obra do Senhor necessita e a sua vida, a nossa vida precisa estar coerente dentro da palavra de Deus. E como foi bem aplicado aqui pelo nosso professor de hoje, a obediência vale mais que o sacrifício. É muito importante, irmãos. O Senhor deu instruções para Josué. Olha, ele seria com ele, mas ele teria que meditar nessa palavra, ele teria que estar atento, ouvindo a voz de Deus, ele teria que ter ânimo, teria que se esforçar, e assim aconteceu, e ele foi muito vitorioso. São grandes valores que nós vamos aprender. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí, irmãos, é isso mesmo, né? É a obediência, porque o Senhor está na frente, e o Senhor se agrada na obediência. Aleluia. Eu imagino aquela palavra que Maria falou lá nas bodas de Caná: fazem tudo o que ele vos mandar. Aleluia. Louvado seja Deus. Então nós vamos aqui em frente, antecedentes históricos, né? Antecedentes históricos. O deserto chegou ao fim. A liderança de Josué deu início a um novo tempo, onde não haveria mais nuvem e coluna de fogo, nem uma água cotidiana, nem água saindo da rocha,
Eles agora não morariam em frágeis tendas, mas em casas bem construídas. Comeriam dos frutos que a terra produzisse e beberiam a água dos rios e mananciais. Os milagres experimentados durante a caminhada pelo deserto se tornariam mais esporádicos. Porém, Deus estava dando-lhes uma terra que manava leite e mel. Louvado seja Deus. Como os hebreus conseguiram chegar até Canaã? Somente a mão de Deus operando poderosamente em favor deles. Então, nós podemos só refrisando, quando obedecemos a voz de Deus, que coisas gloriosas o Senhor pode fazer. Porque se a gente começar a observarmos, humanamente falando, seria impossível. Aquele povo que ficou no deserto 40 anos, era um povo que não tinha treinamento, não tinha costume com guerras, né? Era um povo que eram nômades. Como que eles poderiam, pela força deles, entrar naquela terra que era habitada por nações muito mais numerosas do que eles? E nós vemos, né, pastor Marquinhos, havia também gigantes naquela terra. Havia gigantes. Tanto é que na primeira vez que Moisés mandou os espias, que eles foram observar a terra, 12 espias que foram lá voltaram trazendo um relatório negativo, né? Somente Josué e Caleb que mantiveram fiéis porque estavam olhando para o Senhor. Mas, humanamente falando, seria impossível aquela nação tão pequena, aquele povo nômade sem armamento, né? Como é que eles poderiam entrar naquela terra e pelejar? E nós vemos que foi grandes batalhas. Quando Josué começou a batalhar, os reis que estavam ali naquela terra, eles se uniram para poder vir contra Israel. Mas cada um deles que vinha, o Senhor entregava na mão, né? Houve um dia até que numa peleja, Josué viu aquela peleja, ela ia se estender muito tempo, e Josué, tão cheio do poder de Deus, ele ordenou que a lua e o sol se detessem, né? E ficassem parados ali para que desse tempo, que era a batalha era tão grande, aleluia. E eu fico imaginando como foi que Deus operou daquela maneira, como aqueles soldados estavam cheios do Espírito de Deus, né? Para poder vencer aquela peleja. Então, somente pelo poder de Deus que aquela nação pôde, né, alcançar essa conquista tão gloriosa. Então, meus amados irmãos, hoje, né, aquilo que o Senhor nos mandou fazer, às vezes nós pensamos que é difícil, mas não é. Se nós obedecermos o Senhor, né, e estivermos na sua vontade, Ele vai fazer prosperar a nossa vida, o nosso ministério. Tudo que nós fazemos para o Senhor, haverá com certeza fruto, e o Senhor vai nos abençoar. As últimas palavras de Moisés. Como o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida e, por orientação do Senhor, Moisés convocou uma reunião com todos, pois ele sabia que morreria em breve, sem entrar em Canaã. Entretanto, o povo precisava ouvir mais uma vez todos os mandamentos do Senhor, né? Moisés teve esse cuidado em fazer isso com o povo. Um novo tempo de fé e expectativas. Os hebreus estavam cheios de fé e boas expectativas, diferentemente do que ocorrera 38 anos antes, quando Deus renovou toda uma geração. Agora, para entrar na terra prometida, eles teriam que enfrentar um obstáculo, as águas do Rio Jordão. A expectativa do que algo poderoso da parte de Deus aconteceria e que teriam grandes vitórias transformou-se em uma certeza entre os hebreus. Assim, Deus os aprovou, pois sem fé é impossível agradar a Deus, e realizou grandes milagres no meio do seu povo. Essa verdade acerca da fé genuína é atemporal. Nos dias de Jesus, os que iam até ele com fé, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a mulher cananeia, dentre outros, experimentaram e receberam a cura. Então, é necessário nós crermos, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vemos que coisa interessante, Deus sabe trabalhar. Aquela nação, os primeiros que saíram, a Bíblia fala assim que eles não agradaram a Deus porque a palavra, a pregação não adiantou, não estava misturado com a fé, né? Então, aquela primeira geração, apesar dos milagres, eles não creem no Senhor. E uma coisa que aborrece nosso Deus é a incredulidade, né? A fé que agrada ao Senhor.
Já essa segunda geração, eles viram tudo o que aconteceu, o fruto da desobediência, né? Essa outra geração que foi surgindo. E agora Deus tem um cuidado, chama Moisés, e parece que ele fala assim: vamos fazer tudo outra vez, vamos recapitular, né? E aí Moisés chama o povo, ele repete lá, né? Da mesma forma que lá no Sinai ele deu a lei, outra vez agora, Moisés ele lê a lei para aquele povo, né? Contando assim, eles a obediência. E eles agora já estavam mais, essa nova geração já estava já crendo, né? Já estava com o seu coração voltado a obedecer o Senhor. Eu vejo, professor Gilmar, uma coisa interessante, para não tomar muito tempo, que o povo estava tão convertido, aquela geração estava tão convertida, que quando eles tomaram a terra, eles passaram a terra, passaram o Jordão, havia algumas tribos que haviam conquistado a sua parte já antes do Jordão, né? Mas aí, eles foram conversar com Moisés, e Moisés orientou eles: ó, vocês podem tomar posse aqui, mas só que quando for passar o Jordão, vocês entram na peleja também, vocês vão batalhar com seus irmãos, e quando eles vencerem, eles estiverem estabelecidos, vocês voltam para a terra de vocês. E eles foram e fizeram assim, né? E, se eu não me engano, a tribo de Moabe, né? E uma meia tribo de Efraim, não me lembro qual que é essa tribo. Só que daí, o que aconteceu? Quando eles passaram o Jordão e cumpriram aquelas palavras, e eles resolveram retornar, e falaram para José que eles iam retornar para a terra deles, que era para cá do Jordão. Quando chegaram no Jordão, eles fizeram um altar, né? Eles fizeram um altar. Aí, a nação de Israel que estava para lá do Jordão, só para dizer que eles estavam convertidos com o temor de Deus, né? Eles ficaram sabendo daquele altar que havia feito ali, e eles se reuniram para vir tomar satisfação. Voltaram lá e foram perguntar para eles: olha, que negócio é esse, rapaz? Eu ouvi dizer que vocês fizeram um altar aqui, levantaram um altar aqui, além daquele que nós levantamos lá em Querizinho. O que está acontecendo? Vocês estão querendo se revoltar contra Deus? Veja já a desobediência que nossos pais sofreram. Vocês veem o pecado no temor no coração. Isso é agradável a Deus, né? Mas eles falaram assim: não é nada disso, não. Nós fizemos esse altar aqui porque os nossos filhos amanhã eles vão crescer, né? E eles vão ver esse altar e vão perguntar por que esse altar. Aí nós vamos ter a oportunidade de explicar para eles: não é porque o Deus que elegeu Israel, que deu vitória a Israel, também é o nosso Deus, né? Ele nos ajudou. Então, ele explicou para eles que aquele altar era para fazer lembrança para a geração futura. Aí eles deixaram de perseguir, voltaram em paz. Amém? Então, irmãos, a obediência ao Senhor, né? A obediência é aquilo que agrada a Deus. E o povo ali estava bem afinadinho. Eu fico triste quando entra no livro de Juízes, irmãos, porque ali tem uma passagem triste, né? Que fala assim: que quando aquela geração que de Josué morreu, né? Aqueles anciões que viram toda aquela grande obra que o Senhor fez, eles faleceram. Se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor, que não viu os milagres que o Senhor fez. E o que aconteceu? Eles começaram a desviar do Senhor, começaram a servir os deuses, os ídolos, né? O que trouxe grande ruína para Israel, né? E o Senhor precisou entregar na mão dos inimigos. Então, aquela parte ali no lê assim, né? Nós devemos sempre estar lembrando do Senhor de obediência, renovando a nossa fé, olhando para o Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe. Nós chegamos aqui ao final dessa lição. Eu creio que já o nosso tempo já está em cima, né? E graças a Deus, outras lições virão e nós temos bastante a aprender. Mas nessa noite, a minha oração é que o Espírito Santo venha trabalhar na tua vida e nós possamos tirar bastante proveito, nós possamos voltar a nossa atenção para o livro de Josué. E durante esse trimestre nós lemos esse livro, porque existe ali muitos ensinamentos gloriosos para a nossa vida. Amém? Eu quero convidar aqui o Pedrinho. Pastor Josimar Salamão, eu agradeço os irmãos, né, por terem me ouvido. Deus abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, que rica lição, né? Isso daqui foi só, né, um pedacinho do bolo, né? Tem muita coisa ainda, né, nesse trimestre, tem muita coisa, e nós vamos ainda falar muitas histórias aqui a respeito do livro de Josué, para nos enriquecer cada vez mais e trazer esse conteúdo aí que vai ser de bênção para a sua vida espiritual. Não deixe de participar, porque eu tenho certeza que em tudo você vai ser edificado pela palavra de Deus. Eu coloco hoje em síntese geral
essa parte final aqui que nosso professor deixou, que a obediência vai fazer a diferença na tua vida espiritual com Deus. Quer ser uma pessoa de sucesso, quer ser uma pessoa próspera, quer ser uma pessoa abençoada, obedeça a palavra de Deus, escute a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e você vai encontrar grandes tesouros espirituais e próspero para a tua vida e a tua família. Mostre para os teus filhos, ensina aos teus filhos para que ele possa colher os frutos no dia do amanhã. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Finalizando aqui então, eu quero deixar para os irmãos, esse trimestre nós temos esse conteúdo. O Templo Sede também elaborou alguns estudos também, e amanhã, às 9 horas da manhã, no Facebook da IEA de Paranavaí, né, que é referente ao nosso Templo Sede, temos um estudo também da Escola Bíblica Dominical, um conteúdo muito valioso e muito bom, que está sendo preparado para todos os irmãos. Quanto mais nós aprendemos da palavra de Deus, mais firme a nossa fé em Cristo vai estar na presença do Senhor. Então, é o recado que eu tenho que passar para você em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Amanhã, às 19 horas e 30 minutos, nós temos uma live, culto de adoração a Deus, e você esteja sintonizado aí, conectado, né? E eu tenho certeza que o Senhor te abençoará. Nós estaremos fazendo a oração final, já agradecendo aos nossos irmãos que estão aqui, agradecendo a você que esteve conosco até agora também, conectado, a cada um. Que Deus venha abençoar a tua vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, nós vamos apresentar também a irmã Guiomar nessa oração. Oremos pela irmã Guiomar e tenho pedido também para Daniela, sobrinha da irmã Márcia. Nós estaremos orando pela Daniela, o Senhor sabe a causa e a necessidade. E eu creio que o Senhor vai atender esta causa em favor da sua serva, em nome do Senhor Jesus. Nos colocamos em pé, vamos orar, amém? O link dessa lição, nós estamos passando aí, já está ali nos comentários, tá? Você pode meditar no link. E nós vamos estar passando também, todo início de aula, nós vamos estar passando o link de todas as lições, para que você possa estar também acompanhando na sua casa, tudo gratuito, você vai estar acompanhando com o link. Abre o link, vai ter a lição, então você vai estar lendo a lição e vai estar também acompanhando a nossa live com os nossos professores. Em nome do Senhor Jesus. Oramos então e cremos na bênção do Senhor. Maravilhoso, Senhor Deus, te damos graça por esta noite, por mais essa escola bíblica, Senhor, pela tua bênção em nosso meio, pela tua igreja no Jardim IP e a cada um dos teus servos. Eu apresento a irmã Guiomar nas tuas mãos, eu apresento a Daniela, Senhor, esta causa que ela tem colocado diante de ti, o Senhor conhece, e eu creio no milagre, eu creio que o Senhor é poderoso para realizar uma grande obra. Abençoa os teus servos, aqueles que estão enfermos nessa hora, aqueles que estão em batalhas espirituais, que sejam vitoriosos como Josué, que a bênção do Senhor venha estar sobre cada família, sobre cada lar. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e assim dizemos amém. Porque se Deus é por nós, quem será por nós? Dê um sorriso bonito, saúde aí seu irmão na paz do Senhor, uma ótima noite para você e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Estava com 13.